Olá, mais uma vez agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade do estudo, graças a Deus. Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós vamos falar sobre idiotismo e cretinismo, idiotismo e loucura, que são as questões 371 e 378. Nós, como espíritas cristãos, acreditamos nas reencarnações sucessivas e progressivas e sabemos que as encarnações elas se interligam. Então, a encarnação passada vai se interligar com a encarnação presente, que vai se interligar com a encarnação futura, para que a gente possa entender por que algumas encarnações são como são, por que alguém nasce cretino ou cretino ou idiota, e numa encarnação, com que propósito isso acontece, né? No caso do cretinismo e do idiotismo que o Kardec fala, é uma questão patológica, é uma deficiência do cérebro, diferente do que nós entendemos hoje como idiota e como cretino. Nós entendemos hoje que uma pessoa idiota, uma pessoa cretina, é uma pessoa sem empatia, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa presunçosa, é uma pessoa egoísta, enfim. Também deve ser uma encarnação complicada. Mas nesse caso, do que a gente entende hoje, é possível uma recuperação. É possível, durante a reencarnação, essa pessoa se melhore, transforme o seu desvio de caráter numa coisa menos agressiva ou menos prejudicial a ele e a outras pessoas e tal. O que Kardec está querendo saber, o que o Kardec pergunta aos espíritos, é por que alguém encarna na condição patológica de cretino ou de idiota com tais limitações, né? Então, assim, se tem algum fundamento que Deus possa ter criado um espírito inferior, né? Uma alma inferior. Não há essa possibilidade. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então nós começamos do mesmo patamar. No desenrolar do desencarne, as pessoas vão aproveitando da melhor maneira possível essas oportunidades. Assim também como não é possível ser criado um espírito superior, entendeu? Como algumas teorias. Seria o caso do anjo. O anjo seria um espírito já criado numa condição superior. Isso não faz sentido, não justifica a justiça divina. Então, nós somos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através do aprendizado das nossas encarnações. Então, assim, ninguém é mais inteligente ou menos inteligente do que ninguém nas primeiras encarnações. Depois, sim, esse espírito vai evoluindo, essa alma vai evoluindo. Isso porque, numa encarnação idiota ou cretino, uma coisa que você não tem é inteligência, né? Então, esse espírito pode parecer uma alma inferior, mas muito provavelmente esse espírito está resgatando ou tendo a oportunidade de resgatar uma encarnação passada em que ele foi uma pessoa inteligente. Ele é um espírito inteligente, ele evoluiu intelectualmente, ele já tem um intelecto evoluído, porém a sua questão moral não acompanhou a questão intelectual. É a questão das duas almas, a alma intelectual e a alma moral. Nós, às vezes, conseguimos evoluir a alma intelectual e temos dificuldade de evoluir a alma moral. E agora você imagina alguém intelectualmente evoluído, sendo egoísta, orgulhoso, vaidoso e tal, numa encarnação. O estrago pode ser muito grande. E aí, como consequência disso, até em alguns casos, atendendo o pedido do próprio espírito, ele encarna como cretino ou como idiota. Exatamente para que a limitação dessa inteligência. O cérebro, na condição de cretino ou de idiota, nessa condição patológica, ela é uma ferramenta quase inútil. Um espírito que
encarna nessas condições, às vezes ele não tem condição nem de se alimentar, ele não tem condição de se vestir, ele vai precisar de ajuda o tempo todo. E aqui um parênteses, essa encarnação é importante para esse espírito que está encarnando nessas condições, mas também é importante para todos que estão envolvidos, né, nessa encarnação, seja os pais biológicos ou quem ajuda, enfim. Mas, voltando exatamente pela limitação da inteligência, sendo ele um espírito que já evoluiu intelectualmente, isso vai causar nele um desconforto, vai possibilitar que ele desperte para a importância da evolução moral que ele também, né? E qual é exatamente essa é a providência da divindade, da criação divina quando cria alguém nessas condições, é possibilitar o crescimento através da dor, do sofrimento, enfim, das limitações, porque ele, quando no descanso do corpo físico, ele volta a ser o espírito livre e ele tem noção dessas suas limitações. Ele sabe o quanto o espírito dele, encarnado naquele corpo físico, fica limitado, fica preso. E isso faz com que ele possa pensar, raciocinar, agradecer ou não oportunidades que ele está tendo. Há uma pergunta de que se o órgão, os órgãos físicos da matéria, do nosso corpo material, desculpa, do nosso corpo material pode influenciar e impressionar o espírito. Se ele, inclusive, se esse órgão é a consequência das nossas limitações, ele é um instrumento. O Kardec chega a falar sobre, os espíritos chegam a falar sobre um bom músico que não tem um bom instrumento e não vai poder fazer uma boa apresentação. Ele continua sendo um bom músico, mas se ele não tem um bom instrumento, o mesmo acontece com um espírito encarnado, evoluído intelectualmente, mas que no momento não dispõe de uma matéria, de um corpo físico, de um cérebro capaz de proporcionar o que ele gostaria. Então ele fica limitado. Essas impressões, essa vivência dele vai impressionar o espírito, sim, vai condicionar o espírito, sim, mas não é ele o determinante, não é a limitação do cérebro que faz o espírito ficar nessas condições, mas sim as consequências de um espírito encarnado nessas condições. Qual seria o mérito, então, nessas encarnações? O que seria de importante? O que ganharia o espírito nisso? Já que ele não pode ser culpado das consequências dos seus atos nessas condições, inclusive a lei terrestre garante isso, protege as pessoas que têm essa deficiência. Que ganho teria isso? Por que a providência divina permitiria esse tipo de encarnação? Primeiro que não há inutilidade, não há nada inútil na criação divina. As coisas todas têm um propósito. Se nós não sabemos por quê, por conta das nossas limitações. Mas exatamente para que ele possa, desculpe, me falta a palavra, aproveitar essas limitações, que ele possa provar dessas limitações, que ele possa entender dessas limitações, que no futuro ele possa, inclusive, respeitar as pessoas com intelecto menor do que o dele. As limitações do corpo físico, no caso que nós estamos conversando, é sobre o cérebro, mas poderia ser qualquer outra limitação. Nós podemos encarnar com dificuldades e limitações de fala, de audição, de visão, de mobilidade, sei lá, com aparência física extremamente feia, sei lá,
enfim, que causaria, ou que causa nas outras pessoas até repugnância, né? E você sofre com isso. Eu não sei se alguém aqui viu o Homem-Elefante, mas é um cara extremamente inteligente, um espírito extremamente inteligente, com uma aparência horrorosa, entendeu? E ele sofria, ele foi, inclusive, para o circo e tal. Então, a matéria tem essa propriedade, o espírito, né, quando encarna na matéria, nesse corpo físico nosso, que apesar de ser uma máquina fantástica, ela é limitada, inclusive finita. Daqui a pouco ela acaba, né? Daqui a pouco a gente desencarna, retorna ao plano espiritual e vai apresentar o que a gente aprendeu com a limitação, com as limitações da carne. O cérebro é isso. Ele quando dorme, ele quando descansa, quando o espírito está livre, ele tem uma consciência maior das suas limitações. E isso causa um desconforto, isso faz com que ele possa pensar no que ele fez, no que ele pode fazer ou no que ele vai fazer, aproveitando essa reencarnação da melhor maneira possível. Ele, quando na condição de espírito livre, ele vai, mais uma vez, entender, né, todas essas limitações. Eu vou até ler aqui uma passagem sobre o céu e o inferno, que é o capítulo 8, Expiações Terrestres. Um jovem idiota, de 13 anos, mal conseguia pegar sua comida. São Luís evocou o espírito, mesmo este estando encarnado. Diz o espírito desse jovem: certamente sinto bem o meu cativeiro. Quando o meu infeliz corpo descansa, fico um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Ele diz que lembra da última reencarnação, que é o motivo da encarnação atual dele, que ele foi um jovem libertino na época de Henrique III. Também tem uma pergunta sobre a loucura, né? A situação do espírito na loucura, essa perturbação que a loucura vai causar ao espírito. Certamente, mas quando ele está liberto, ele consegue entender isso. É o que nos diz os espíritos, né? Que ele recebe diretamente as impressões, né? E estando encarnado, ele quando encarnado é diferente, ele necessita de órgãos especiais, nós necessitamos de órgãos especiais importantes, nós não teremos esse órgão especial, que é o cérebro, para podermos desenvolver como gostaríamos, mas é exatamente, volto a falar, esse é o propósito de uma encarnação, de uma reencarnação como cretino ou como idiota, a limitação do cérebro. Então pode sim, essa loucura, pode sim não, com certeza essa loucura vai tumultuar o espírito no seu entendimento, trazendo para ele consequências que podem ser boas ou não, vai depender da maneira com que ele vai aproveitar essa encarnação. Kardec pergunta também por que essa loucura às vezes leva o espírito ao suicídio. E o suicídio é bastante complicado, a gente sabe, a gente como espírita sabe. O materialista, de uma maneira geral, ele pode estar mais propenso ao suicídio porque ele acredita que morreu, acabou, desencarnou, acabou, e nós, espiritualistas e principalmente espíritas, nós sabemos que não. São diversas encarnações, encarnações sucessivas e progressivas. E por pior que seja uma encarnação, muito, muito, muito pior vai ser o suicídio e as suas consequências imediatas e as suas consequências para as outras encarnações. O materialismo pode levar ao suicídio, a loucura pode levar ao suicídio. Dependendo do orgulho ou da vaidade que esse espírito ainda tem entranhado nele,
Quando liberto em sono e tal, essa condição de cretino, de louco, de idiota, talvez chegue a um estágio tamanho que ele se suicide. E aí vai ter toda a complicação que a gente sabe que o suicídio tem. E o suicídio é uma doença muito grave. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. São 800 mil pessoas se suicidando no mundo por ano. É grave, é a maior causa, a segunda maior causa entre pessoas de 14 e 29 anos e a maior causa com pessoas acima de 70 anos. Isso por conta da depressão, que normalmente é o que leva ao suicídio. Depois do desencarne, pergunta Kardec, o espírito do alienado se ressente, né, das suas faculdades, do que passou, do desarranjo. Desarranjo é uma pergunta, é uma palavra interessante. Mas é desarranjo, é o desacordo, é a bagunça que fica o cérebro numa encarnação nessas condições que a gente está conversando. Ele pode sentir durante algum tempo após o desencarne, dependendo inclusive do tamanho que foi essa encarnação. Ele pode estar impressionado, o espírito está impressionado ainda pela matéria que ele habitou na encarnação. Então ele pode levar algum tempo. Talvez esse tempo vai ser maior ou menor, dependendo da ajuda que ele tenha, das condições que vai ser depois do desencarne, os seus entes queridos, os espíritos superiores e tal, que vão poder ajudá-lo e a tirar, ou melhor, a recuperar a sua condição com a parte intelectual que ele tinha antes da encarnação. Essa encarnação após o desencarne, é isso, ela pode ter esse tipo de consequência imediata, ainda confusa, mas se na lei do homem ele absolve, ou ele entende a limitação de um espírito idiota ou cretino na condição patológica, né? E tem um entendimento diferente na hora de julgar, de condenar, de enquadrar na lei, obviamente a lei divina também, obviamente, muito mais. Então, a espiritualidade superior, Deus, a criação divina sabe que o que o espírito faz durante a sua encarnação, numa condição de cretino e de idiota, tem o atenuante de ser cretino e ser idiota. Então ele vai ter toda a ajuda possível para recuperar e entender, provavelmente discutir, conversar sobre isso com esses espíritos que vão recebê-lo, para que ele possa aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação. Então, assim, não existe inutilidade na criação divina. Tudo é útil. E uma encarnação é muito útil. E uma encarnação de um espírito evoluído intelectualmente, sem a ferramenta necessária para poder usar esse intelecto, é uma encarnação difícil, complicada e muito importante. Devemos nós aproveitar essas limitações que o nosso corpo físico tem. Todos nós temos. Podemos nascer com ela, desenvolver depois, ter doenças depois, aproveitar ou não as consequências dessas doenças, dessas limitações, vai caber a cada um de nós. Era isso. Obrigado.